Que a paz seja aí no teu coração, que você seja ministrado por esse tempo também. E hoje a gente vai entrar aqui no nosso segundo vídeo sobre o nosso ensino acerca da natureza das nossas contribuições, né? Como tem que ser a nossa mente nesse assunto, como é que deve pensar um cristão sobre isso, qual deve ser a nossa mentalidade e também a nossa conduta, né? No primeiro vídeo nós podemos perceber, né, a maneira como Jesus lida com esse aspecto, como ele deixa claro que os olhos dele não estavam nessa terra, ele não estava aqui preocupado nem de longe com essas questões materiais, porque ele discorre naquele texto que a gente falou muitas coisas sobre a importância de não ajuntar tesouro nessa terra, de não ficar ansioso com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, né? Sobre ajuntar tesouros no céu, sobre trabalhar por aquilo que é eterno. Ele dá uma advertência muito forte sobre o cuidado com a avareza. E ele vai ali dizer que, olha, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o coração se alguém está muito apegado com o bem, com o dinheiro, tem uma dificuldade de entregar, certamente o coração dessa pessoa tá ali, entendeu? O tesouro daquela pessoa são os seus bens, os recursos que essa pessoa tem. E Jesus deixa muito claro o cuidado que a gente tem que ter com a avareza, porque a avareza ela vai comprometer na vida de um cristão a nossa capacidade de dar. Porque, na verdade, a avareza é justamente o oposto da generosidade, né? É o antônimo da generosidade. E a Bíblia vai nos ensinar que a avareza ela é uma idolatria. A avareza é idolatria, porque alguém que está adorando qualquer coisa que não seja a Deus, né? Então é importante a gente, né? Estou fazendo aqui uma recapitulação rápida e eu quero ler um texto com vocês aqui que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Existem traduções que falam, olha, não podeis servir a Deus e a Mamon, né? E aqui quando Jesus fala que ninguém pode servir Deus ou as riquezas, ele não está falando de uma proibição, mas ele está falando de uma impossibilidade, porque não tem jeito. Ou você vai servir a um, ou você vai servir ao outro. E ele coloca nesse texto a única vez que a gente vê Jesus colocando algo que pode concorrer com ele na vida de uma pessoa, que são os recursos, que é o dinheiro, os bens, né? E quando ele fala sobre isso, né, as traduções que dizem que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, Mamon é um espírito, né, que está por trás de todo o sistema econômico desse mundo. Por que que a gente vive num país que é dominado pela corrupção? E essa corrupção ela tem por motivação das pessoas recursos financeiros, né? A corrupção é para obter vantagem com poder e com dinheiro. E quem está por trás de toda essa sujeira? É Mamon, é um espírito que domina esse mundo. E nós precisamos lutar. E Jesus falou, olha, se guarda disso, sai fora disso, não deixa que isso te domine. Porque lá em
1 Timóteo, capítulo 6, olha o que diz lá. No 1 Timóteo 6,10 diz assim, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você vê que muitas pessoas, elas se perdem porque estão correndo atrás do dinheiro. Inclusive, em outro momento, você vê Jesus contando uma parábola, e ele define essa parábola como uma parábola-chave, que é a parábola do semeador. Né? Ele fala, ó, se você não entender essa, você não vai entender as outras. Né? E ele fala da semente que caiu à beira do caminho, entre os pedregulhos e entre os espinhos. E os espinhos, quando ele explica, ele fala que são os cuidados dessa vida, os deleites dessa vida e a ambição pela riqueza. Ou seja, os cuidados dessa vida, os deleites dessa vida e a ambição de ficar rico sufoca a semente da palavra na vida de uma pessoa. Por isso que Timóteo vai confirmar isso, dizendo que muitos ou alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Né? Os nossos recursos nas nossas mãos, eles têm um propósito, que já já eu vou falar com vocês aqui qual a finalidade dos nossos recursos, né? Agora ou no próximo vídeo. Mas eu quero aqui deixar claro um alerta, porque o sistema desse mundo, a forma como esse mundo se move, que você tem que ter, que você tem que guardar para você, que você tem que investir, né? Que você tem que comprar, que você tem que conquistar para você. Por quê? Porque a mentalidade incutida nas pessoas nessa terra é que você vale aquilo que você tem. O teu valor está naquilo que você tem, naquilo que você produz. Você vê que é muito interessante quando no Brasil essa mentalidade é tão forte, mas é um engano tão grande que quando muitas pessoas se aposentam, muitos entram em depressão. Porque o momento onde elas poderiam descansar, né? E já trabalhou muitos anos, a vida toda, agora precisa descansar. Mas ela ouviu a vida toda que o valor dela é o que ela produz. E quando ela se aposenta e ela já não produz, né, no sentido do seu trabalho, ela se sente que não tem mais valor. E isso tem a ver com os nossos recursos. Né? O sistema do mundo vai dizer assim que você tem que comprar e que você tem que vender, você tem que ter vantagem. Mas o sistema no reino de Deus é diferente. Isso que precisa entrar na nossa cabeça, que a forma como Deus estabeleceu os seus valores é outra. No reino de Deus não é para você ter, guardar, acumular, mas o sistema no reino de Deus é dar e receber. Você não vale o que você produz, mas você vale quem você é. Você é um filho de Deus e nisso reside todo o seu valor. No reino de Deus, nós pegamos não só a nossa vida, entregamos ao Senhor e a partir de então nós vivemos debaixo da graça, mas no reino de Deus os nossos recursos, eles também estão colocados debaixo da graça. E a graça, ela vai nos ensinar que a gente não compra, a gente recebe, né? A gente não vende, a gente dá. É claro que eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que vestir.
Então, a gente precisa separar as coisas, mas entender que a nossa vida ela está debaixo da graça do Senhor. Então a gente não precisa ficar preocupado, porque Ele é que cuida, né? E em relação ao princípio da generosidade, eu quero aqui ler um texto para você que fala sobre a consciência da contribuição, sobre o propósito da contribuição também, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 8, vou ler os primeiros 5 versículos aqui, que dizem o seguinte, 8, de 1 a 5, 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que havia uma necessidade, né, sobre a questão de um envio de uma oferta, né? E a gente vê aqui as igrejas da Macedônia que entenderam isso que eu acabei de falar sobre a sua vida estar debaixo da graça, né? E essa graça concedida a eles, ela se manifestou também na relação deles com os recursos, porque eram um povo que aqui diz que tinha muita prova, muita tribulação, mas eles manifestaram abundância de alegria. E mesmo na pobreza deles, eles manifestaram uma riqueza na sua generosidade. E é interessante que Paulo testemunha que, na medida da posse deles e acima delas, eles se mostraram voluntários, né? Pedindo com rogos a graça de participar dessa assistência aos santos. Olha que coração tremendo desses irmãos, né? De entender que os seus recursos não são apenas para si, mas que são também para suprir as necessidades do reino de Deus. E uma coisa que é muito interessante aqui é que diz que eles não apenas fizeram isso, mas Paulo diz assim que eles sim, não apenas ofertaram, mas eles se deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois ao apóstolo, né, aos líderes da igreja. Ou seja, a generosidade deles não era apenas financeira, mas a vida deles estava derramada para um propósito. Então, nós vemos aqui a natureza e a consciência que a gente precisa ter no aspecto da contribuição. Como é importante a gente prestar atenção no que a Bíblia diz. E nós estamos falando no ambiente da igreja. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui em 2 Coríntios, o capítulo seguinte, no versículo 9. Vou ler aqui também 5 versículos para você, e aí nós vamos avançar um pouquinho. Diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta,
a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Esse é o mesmo contexto daquela oferta dos macedônios. Então, ele fala para os coríntios, ele fala, puxa, vocês são generosos. A gente sabe que vocês têm um zelo que estimula muito, mas os macedônios, eles elevaram o padrão da justiça, eles elevaram o padrão da generosidade. Então, para vocês não serem pegos de surpresa, não passarem por nenhum constrangimento, não ficarem envergonhados, eu quero instruir vocês a fazer de uma forma, e aí ele fala uma coisa muito forte, que é assim, ó, que a vossa dádiva já anunciada, a sua oferta, ela esteja pronta como uma expressão de generosidade e não de avareza. O que isso quer dizer? É que às vezes alguém pode até falar, não, mas eu dou, eu contribuo. É uma bênção, mas o que a gente precisa sempre sujeitar o nosso coração a Deus é que a nossa contribuição, ela pode expressar que nós estamos sendo generosos, mas a nossa contribuição pode também expressar que nós estamos sendo avarentos também. A contribuição, ela não necessariamente por si só comunica generosidade. Não. Alguém pode ofertar e aquilo comunicar sim que essa pessoa está sendo avarenta. Lembro quando aquela viuvinha, né, pobre foi lá e entregou as 2 moedas. E aí Jesus fala, ó, essa mulher, ela comunicou aqui generosidade, porque diz que antes dela muitos entregavam grandes quantias, os gasofiláceos ali. Mas a questão é que eles davam daquilo que sobrava. E quando alguém entrega a Deus daquilo que sobra, eu tenho que te falar uma coisa. Isso comunica, sim, avareza e não generosidade. Então, eu quero aqui concluir essa segunda parte do nosso vídeo e animar você também a estudar, a ler, né? A compartilhar esse conteúdo também com outros irmãos e que o Espírito Santo siga comunicando aí no teu coração as verdades acerca desse assunto. Em nome de Jesus, fica na paz e até a próxima.